alegria e a paz do Senhor ressuscitado esteja com você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha nesse programa Um Novo Tempo. No último programa nós falamos como deve ser a confissão. Falar o quanto tempo faz que não confessa, de dizer os seus pecados com clareza, primeiro os mais graves, depois os mais leves. Fale resumidamente, mas sem omitir o necessário. Devemos confessar os nossos pecados e não dos outros. Porém, se participamos ou facilitamos de alguma forma o pecado alheio, também cometemos um pecado e devemos confessá-lo. Por exemplo, se aconselhamos ou facilitamos alguém a praticar um aborto, somos tão culpados como quem cometeu o aborto. O que pensar da confissão feita sem arrependimento? Ou sem propósito de conversão, ou seja, só para descarregar um pouco os pecados. Além de ser uma confissão totalmente sem valor, é uma grave ofensa à misericórdia divina. Quem pratica comete um pecado grave de sacrilégio. Que pecados somos obrigados a confessar? Aqui é uma dúvida constante, né? Somos obrigados a confessar todos os pecados, graves, mortais. Mas é aconselhável também confessar os pecados leves, veniais, para exercitar a virtude da humildade. Eu sempre digo, não importa se é grave, se é leve. São pecados e que nós devemos confessá-los, né? O que são pecados graves, mortais e suas consequências? São ofensas graves a Deus e ao próximo. Eles apagam a caridade no coração do homem e o desviam de Deus. Quem morre em pecado grave e mortal, sem arrependimento, merece a morte eterna, como diz a Escritura. Há pecado que leva à morte. Na primeira carta de João, capítulo 5, versículos 16b. O que são pecados leves, ou também chamados de veniais? São ofensas leves a Deus e ao próximo. Embora ofendam a Deus, não destroem a amizade entre ele e o homem. Quem morre em pecado leve não merece a morte eterna. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. E aí, novamente, a primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 17. Podeis dar alguns exemplos de pecados graves? São pecados graves, por exemplo, o assassinato, o aborto provocado, assistir ou ler material pornográfico, destruir de forma grave e injusta a reputação do próximo, oprimir o pobre, o órfão, a viúva, fazer mau uso do dinheiro público, o adultério, a fornicação, entre outros. Esses são os pecados graves, né? Assassinato, aborto, material pornográfico, destruir de forma grave e injusta a reputação do próximo. Quer dizer que todo aquele que morre em pecado mortal está condenado? Merece a condenação eterna. Porém, aqui está o grande amor e a misericórdia. Porém, somente Deus, que é justo e misericordioso e conhece o coração de cada pessoa, pode julgar. E se tenho dúvida se cometi pecado grave ou não? Para que haja pecado grave mortal, é necessário conhecimento, ou seja, a pessoa deve saber, estar informada que o ato a ser praticado é pecado. Consentimento, ou seja, a pessoa tem tempo para refletir e escolhe, consente cometer o pecado. Liberdade, isto é, significa que somente comete pecado quem é livre para fazer. Matéria, ou seja, significa que o ato a ser praticado é uma ofensa grave aos mandamentos de Deus e da Igreja. Estas 4 condições são aplicáveis aos pecados leves, com a diferença que, nesse caso, a matéria é uma ofensa leve contra os mandamentos de Deus. E nós paramos por aqui. E no próximo programa nós vamos continuar a falar sobre o sacramento da reconciliação. Que Deus nos abençoe. Amém.